Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Já peço desculpas de antemão porque eu não estou cumprindo a promessa da semana passada, que eu disse que seria a última vez que vocês veriam esta vinheta que nós fizemos a abertura do programa hoje e também vamos fazer o fechamento. Acontece que o nosso designer, que está empenhado nisso e trabalhando diuturnamente, foi acometido de uma pedra nos rins. E como todo mundo sabe o quanto dói um cálculo renal, ele me pediu 1000 desculpas, pediu que eu transmitisse as desculpas aos meus telespectadores, mas prioritariamente a saúde dele, porque ele não tem a mínima condição de terminar o que ele havia comprometido. Então, vai aparecer a hora que tiver. Primeiro, a saúde dele é o nosso querido Bruno, que você sabe que nós encontramos no metrô, né? O Bruno? É o Bruno, né? Então está lá sofrendo, tadinho, mas faz parte do processo dele, né? É bom, pode ser. É isso, cada um sabe. A gente não sabe muitas vezes por que acontece, mas tudo tem uma razão. Nós sabemos. É, né? Então, outra coisa que eu queria mandar hoje, fazendo lembrete, quinta-feira, 11 de abril de 2013, hoje à noite, no programa do Jô, da TV Globo, vai passar uma entrevista feita esses dias aqui pelo... O Rafael Cury levou ele lá e ele está aqui no Brasil até o final do mês dando palestras. Hoje ele está dando agora, ele está nesse momento em Blumenau dando palestra. Daqui a 2 dias no Rio de Janeiro, o Eric Von Däniken ele está no Brasil, percorrendo as cidades aí. Até o final do mês ele vai estar aqui. E ele deu uma entrevista para o Jô Soares, que vai ao ar hoje no programa do Jô. Assistam que vale a pena. O Däniken, autor do Era os Deuses Astronautas e outros livros, De Volta às Estrelas e tantos outros, falando sobre o Egito. É sempre bom ouvir o Däniken, é um historiador e tem a sua história. Mandando um abraço para a dona Oneli, lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nossa querida amiga, irmã e telespectadora, que fique bem, fique em paz. E também anunciando, depois de muito tempo, antes tarde do que nunca, que a partir de hoje também nós já temos condição de voltar àqueles telefonemas ao vivo. 3222-1137, 48 o prefixo de Florianópolis, 3222-1137, você pode interagir conosco falando ao vivo, ok? É claro que nós vamos fazer uma triagem, o Fernando que está aqui, o Silvio também, não vamos deixar entrar qualquer coisa no ar, isso aqui é meio arriscado, mas, então, a partir de hoje também, nós, ao longo desses anos, nunca tivemos um problema, mas nem por isso deixaremos de ficar atentos. Mas, se você quiser participar ao vivo, 3222-1137, formular sua pergunta e, quem sabe, você falar conosco no ar. Ok? Então, sem mais delongas, Jorge, você está bom? Sempre estou bom. Sempre está bom, né? Uhum. Então, e hoje a gente pôde se encontrar, né? Depois de longo tempo, né? Sim, fui fazer uma visita para você. Foi, então nós participamos aí hoje de manhã. Jorge e eu fizemos todo dia, vocês sabem que tem o Vida Inteligente Interativo, 10h30 da manhã, na TV do Bem, na Pax, www.pax.tv.br, todos os dias, 10h30 da manhã, ao vivo, interagindo com o público, www.pax.tv.br. E o Jorge hoje, eu chamei-o, não precisa chamar, mas muitas vezes ele está em Agartha, está em Cajá, está lá em Duarte, está lá conversando com os homens, e eu tenho que chamar ele lá, né? Tirar ele um pouquinho dessa companhia, né? Dessa companhia, sabendo que ele tem que ficar aqui em cima. Então hoje eu chamei para falarmos, inclusive, um assunto que eu recomendo para vocês, que a princípio eu ia falar sozinho, mas aí apareceu, né, o Jorge e saiu melhor do que a gente poderia esperar. Que foi como você se porta como vaca de presépio, né? Até o nome pode ser pesado, tudo, mas discorreu um assunto sensacional e eu recomendo que você assista. Vá no YouTube, procure Programa Vida Inteligente Interativo, tracinho, você se porta como vaca de presépio, eu tenho certeza que você vai gostar. Então tá aí. Né? Foi uma conversa agradável e a gente vai conversando, passando um instantinho o tempo. Passa, né? E você vê que, inclusive hoje nós vamos dar continuidade ao assunto elementais artificiais, né? E todos os programas que eu fiz com você hoje e os que eu fiz sozinho, é incrível, 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 incrível. Todos os assuntos que eu abordei são elementais. Os elementais estão em tudo, né? É porque... E são entrelaçados mesmo. Não, o conhecer essa mecânica do que são os elementais entrelaçados, né?
é conhecer a própria mecânica da existência, porque a gente está falando sobre o que anima o plano mental, o plano astral e o plano etérico físico. Então, a própria formação do ser humano passa por aí. Então, é um assunto que, com certeza, vai estar permeando todas as conversas que a gente possa vir a ter ainda, né? Não, e o gostoso é isso, porque o importante, que para mim, que é tudo novidade, vamos dizer, é quando você começa a perceber isso. Tá aí no teu dia a dia e você não percebe nada daquilo. De repente, ele dá aquele opa. Olhar para a coisa, né? Exatamente. E o que a gente tem feito nesse tempo é ir devagar, né? Não adianta chegar aqui e destilar segredos nunca antes desvelados, que daí não vai ter utilidade nenhuma. A gente tem que... A iniciação, assim, nós vamos andando juntos, todos, né? E aí devagar a gente vai conversando para que as pessoas percebam, e aí cada um procure seu caminho, entenda a si mesmo e vá. Então, e aquilo que aparecia, que nós falamos de manhã, sei lá quando é que nós falamos, né? Aquilo que parecia sem pé nem cabeça, como a gente chama, e você começa a perceber que tudo tem sentido, né? Sim. Aquela peça que você achava que era de outro quebra-cabeça, não tinha nada a ver com isso aqui, não. Ela é uma parte importante disso. Aí você começa a ver que cada coisa daquelas tem importância e se encaixa direitinho, só que no momento certo, né? Aquilo que você acabou de dizer. Não adianta eu querer botar a carroça na frente dos bois, buscar alguma coisa que eu não possa ter um entendimento agora. O conhecimento, ele em si é um ente, né? E todo ente, ele deseja ser compreendido, ele deseja ter um código de linguagem compreensível. Então, o conhecimento, o que ele mais deseja é ser entendido. Então, aos poucos ele se apresenta, basta olhar naquela direção, né? Aí daí para frente é tranquilo. Mas eu queria daí mandar também um abraço para a Oneli, para a irmã Oneli, uma figura assim, amabilíssima, com histórico assim de estudo, de eubiose assim, sabe, incomparável, né? E muito amiga, muito querida. O gostoso é isso, né? Você ter amigos em qualquer lugar do Brasil, né? Ou do mundo, né? Eles são compadres do Alvim, né? Do Alvim? Compadre do Alvim ali? Moraram junto com o Alvim em São Lourenço em 1950 e pouco. Isso que é bacana. Deixar de citar. São amizades que perduram. E o Valmir, a contraparte da Oneli, então ele era prefeito da cidade, abandona tudo e se manda para São Lourenço para daí seguir Henrique José de Souza numa hora em que era necessário. Então são histórias fantásticas e que são superiores ao tempo, né? Que bacana você ver isso aqui. Hoje ainda mantendo contato, você liga com amizade de 50, 60 anos, parece que é isso que e é o tipo de seres assim que daí a lei vai e coloca um em cada lugar desse mundão, porque um só ali já segura aquela região inteira. É interessante isso. São colunas. Isso é interessante. Isso são colunas. Não podemos deixar de esquecer aqui, né, de lembrar aqui os nossos queridos Cambaúba lá em Cuiabá, né? Sim, em cada região, tem o Márcio, a família, tem gente, se for nominar aqui, não se deve nominar porque a gente vai esquecer um outro. E são todos seres assim de um valor altíssimo, né? Assim, de uma dedicação, trabalho, um conhecimento, gente assim, como uma pessoa que a gente conhece aqui em Florianópolis. Também, né? E que vem sempre aqui. Vem sempre aqui, a nossa aqui, ó. Um dia tem que botar a câmera para mostrar o homem. Mas nós já tiramos fotografia dele aqui. Pois é, então tem isso. Ali, ó. Então, outra coisa que eu queria comentar é com relação ao que você citou da outra vez, e citou hoje também, acho que procede do von Däniken, do livro Eram os Deuses Astronautas. Sim. A gente sabe o quê? Que não eram. Que não eram, sim. Aí citou outro livro, De Volta para as Estrelas. Não, nós não vamos vir de volta para as estrelas vão vir para acompanhar o processo. Então, não é legal porque... Mas é bom... Não, é bom, sabe por quê? O pessoal sabe um lado da história, que é esse aqui, Perfeito, né? Exato. E agora... Mas sabe o que é interessante quando alguém escreve assim, um livro como ele escreveu? Mesmo então, assim, estando um pouco distante do que é a verdade esotérica, do que é iniciação, aquilo não é iniciação, mas ele serve como assim, um elemento que vai despertar curiosidade para aquele assunto. Aí então muita gente começou lendo aquele livro, muita gente foi pesquisar sobre pirâmide. Quase todo mundo leu. Exatamente. Então, na verdade, são indicativos, sim, acende uma pequena luz naquela direção e aí você vai, ou vai dar conta só da curiosidade e acaba ali e fica por isso mesmo, ou então você vai pesquisar mais, aí você vai pesquisar e ver que aquilo não era, mas teve uma função muito boa, porque daí foi te colocar no caminho adequado, né? Uma outra coisa, daí terceiro, a gente começar a conversar,
a questão do cálculo renal do Bruno. Do Bruno, coitadinho do Bruno. Você sabe que daí o sangue, ele é como se fosse assim. E diz que não é o primeiro, né? Não, nunca é. Nunca é. Então, o sangue, ele é um elemento que ele fica assim quase como em um meio termo entre o visível e o invisível, porque através dele que daí flui a vida, a vitalidade, ela é levada assim a todos os pontos do organismo, e onde termina os capilares, ele se liga ao sistema nervoso simpático e parasimpático, e o prana ele flui, é ruim, hein? Não, mas é que o prana então ele flui do sistema circulatório para o sistema nervoso, mas ele usa o sangue como caminho e vai para o sistema nervoso, depois faz o contrário, o caminho contrário, ele passa pelo sistema nervoso e flui pelo sangue. Então, o sangue ele é um misto assim de eletricidade com vida, e o trabalho do rim é fazer o quê? É filtrar esse meio mundo, né, entre o visível e o invisível. E aí as dores, né? O não resolvido, às vezes já de berço, né? E que tendem a circular pelo sangue, eles são filtrados. Então o rim ele não filtra só a impureza fixa, sólida, física, que eu estou falando mesmo lá, que eu estou vendo como é que é o negócio. Então, ele não filtra só a impureza física do que está no teu sangue, ele filtra inteligências, né? Inadequadas que estejam circulando junto no sangue. Então, assim, aquilo que precisaria ser sublimado, né, e está em processo, é muito novo, eu trouxe isso como uma nidana, o rim aí, ele se doa e filtra. E aí essa não conformidade vital é filtrada, ela cristaliza num cálculo. Viu, Bruno? Depois você escreve para o Jorge aí, ó. Não, depois paga a consulta, Bruno. Paga a consulta também, mas não, você vai ameniza a dor dele então também. Aí ele paga a consulta, tadinho do Não dá, do Bruno, porque daí quando chega o cálculo, assim, tem a ver com a questão do elemental. É como se fosse assim, o elemental passou nos 3 reinos elementais, ele se cristaliza no primeiro reino exterior como físico. Cristalizado, ele tem que ser exteriorizado, não tem, aí é o parto mesmo. Tem que ser expulso, exatamente. Eu sei porque isso eu tenho experiência nesse treco aí, não tem outro caminho, é isso daí mesmo. Então pronto. E é o mesmo processo que a gente conversou, que acontece depois assim, nos amores não utilizados para gerar na mulher, que daí vai dar problema nas mamas, né? As calcificações de mama, os amores não resolvidos e as dores não resolvidas e não transformadas em amores femininos, se transformam em problemas no útero. No homem também as dores dos medos, próstata, se o medo ele é muito consistente, né, aí vai dar problema de coração, e aí essas mesmas coisas daí na mulher vai dar problema de tireoide, daí no homem dá medo, esse tipo de coisa assim, são todas assim, aquela fronteira do visível e do invisível que uma vez não compreendida, ela tende a se projetar desarmonicamente no plano físico como uma calcificação, que é bem esse processo de descida dos elementais que a gente vai conversar agora. Então, isso é bom, a gente sempre fala que isso aqui não tem... Parece o samba do crioulo doido, mas não é não. Não. A gente sempre fala porque toda oportunidade é oportunidade para se obter conhecimento. Então, falamos do problema que ora se apresenta para o nosso irmão Bruno. Então, se apresentou, falamos dele, é porque ele queria ser falado e foi bom para esclarecer, não só para o Bruno, como para todas as outras pessoas que possam ser acometidas pelo mesmo... A gente conversou, assim, as razões isso que da eu chamo maioria atenção, das mortes dos seres humanos masculinos e seres humanos femininos, que é o quê? No homem, coração, próstata. Né? Na mulher, útero e mama. Útero e mama, né? E porque na próstata no homem, porque a próstata no homem é o equivalente ao útero da mulher. E tanto a próstata e o útero, homem e mulher, né, eles são feitos da mesma matéria que o sistema fonador. Então você pode criar verbalmente ou fisicamente. A não criação adequada fisicamente... Já abordamos isso, também, isso exatamente. É bom rever essas coisas. E essa compreensão, essa sublimação, significa longevidade, sublimação e qualidade de vida. Então tá. Porque a morte, ela ainda hoje existe na humanidade, mas só como um interregno
existia compreensão, estamos no momento de incompreensão, estamos mudando para a compreensão absoluta. Nesse interregno existe o conceito de morte que depois ele deixa de existir. Bacana. Eu só quero saber, o Silvio, quem chegou aí foi o William Paul ou não? Nossa Senhora. O William Paul está aqui, está forte, está sem cabelo, está lá atrás. O William Paul foi o primeiro cameraman do programa Vida Inteligente. Olha aqui. Ele tinha cabelo e agora nós estamos vendo ele sem cabelo aqui, ó. Bem-vindo aqui, William Paul. Grata surpresa. Ele ouviu tanta coisa de Vida Inteligente que perdeu os cabelos. Nossa Senhora, perdeu os cabelos. 8 anos aqui. Bem-vindo de volta a casa aqui, William. E, Jorge, semana passada não, 15 dias atrás, nós demos uma geral, digamos assim, fomos buscar bem as origens, estudos elementais, né? Os exteriores, né? Os elementais da natureza. Exatamente. E hoje nós vamos entrar no X da questão, que é o título mesmo da... Os entrelaçados. Os entrelaçados, os artificiais, aqueles que nós criamos, né? Sim. Que esses que são... que nos afligem e que nos trazem a maioria dos problemas, né? Não dos nossos problemas. Se eu disser dos nossos, eu estou assumindo. Então, dos problemas não são nossos, né? Os problemas da humanidade. Exatamente. Então, são nossos, na verdade são. Mas a gente usando o nosso, a gente toma posse daquilo e eu não quero tomar posse. Na verdade, problema não existe. Existe uma situação em andamento. Porque se ela já não está mais em andamento, já deixou de ser problema. Então, uma situação em andamento. E toda situação em andamento, ela é plausível de ser sublimada. É nosso dever, né? Então a gente no outro dia nós conversamos mais a questão do, se não for o que a gente conversou, você fala que eu não me lembro muito bem. Não, também vamos lá. Um ênfase maior na questão dos elementais chamados gênios da natureza, né? Isso. E a gente sempre avança um pouquinho mais no que a gente conversa e nunca conversando tudo, primeiro porque a gente não sabe tudo. E segundo, porque compete a cada um descobrir o que é tudo para si mesmo, né? Ou, assim, todo o conhecimento dos elementais para mim pode ser isso, para você pode ser a manipulação do próprio cosmos. Então, cada um tem que ir atrás do seu próprio caminho. E o que a gente sempre faz aqui é só falar assim, olha, existe uma boa nova, existe uma fonte pura, límpida, clara, cristalina. Cada um vai buscá-la e beber o quanto quiser. Toma um pouquinho d'água aqui com vida inteligente para não morrer de sede e se manda em direção à fonte, vai cuidar da vida, né? É isso. Bom, então, só um complemento com relação à questão dos gênios da natureza, é que, assim, até o termo gênio, o termo gênio, ele é usado hoje, assim, o grego é genial, então se usa muito para o ser humano, né? Só que antes, até o século XVII, isso era empregado nem para os elementais, para uma outra classe de seres que eram os djinns, os gênios, os ginas, jânios, né? Como tinha aí na época de Roma, o culto aos deuses lares, lembra? Que já é derivado da cultura etrusca, que é aquilo de você ter um deus protetor. Sim, exatamente, na sua casa e toda aquela coisa. Por isso o nome de deuses lares, né? Deuses lares, isso. E isso tem a ver também com os gênios, com os djinns, né? E na tradição árabe, os gênios, os djinns estão presentes o tempo inteiro. Então, esse você vê hoje ainda na cultura andina, né? Todas as casas têm aquele galo lá em cima, sei lá, alguma coisa assim, que é o protetor da casa. E era assim, na tradição romana, que daí já é anterior à própria Roma, mas vamos colocar a tradição romana, então existia o gênio que cuidava da vida, né, do homem, e o Juno que cuidava da vida da mulher, dois djinns, né? E a gente sabe que hoje, na verdade, não é são dois para cada ser. Um cuida da vida, outro cuida da morte, né? Então, sempre essa questão dos gênios sempre estiveram ligados ao próprio dia a dia do ser humano e aparece em todas as tradições, né? Assim, até o nome, né? Aladim, né? Aladim, o gênio de Alá, né? Segundo JHS. E sempre se referenciou aquilo que era o provavelmente visível, né, em termos de gênio, mas só que o conhecimento original, o conhecimento oculto do que é essa questão dos elementais, então ele veio se degradando até chegar hoje num ponto em que as pessoas daí fazem aquilo que a gente às vezes comenta de comprar uma imagem de um duende para que ele traga sorte, de uma fada para que não sei o quê, de uma bruxa porque é uma coisa muito legal, né, ou de uma nereida, uma sílfiide, sereia, salamandra, né, essas coisas assim, né? E é uma amostra clara do que é
não vou usar o termo degradação, que é um termo muito ruim, mas é assim, o que é a perda do foco do conhecimento original. Então, tudo que se fala hoje com relação a elementais, mesmo assim, em alguns locais que se acham detentores de conhecimento esotérico, na verdade é um conhecimento exotérico que nada mais tem a ver com o que é a verdade. E aí agora é hora da gente conversar. Isso, mas até aí eu dou, como é que se diz, eu dou menos relevância, porque é ignorância. Enquanto existe a ignorância, não existe tamanha responsabilidade. A partir do momento que a gente passa um conhecimento, digamos assim, aí sim. Então, é grego, mas essa coisa que todo mundo fazia e continua fazendo, a maioria que ignora, de cultuar o seu patuá em casa, o seu gnomo, a sua fadinha, essas coisas, são as pessoas que ignoram essa questão, né, que nós estamos falando agora. Então elas não têm, para elas aquilo é real, é verdadeiro, né? Mas tem um aspecto aí, mas que elas desconhecem. Tem essa questão de ignorar, de desconhecer. Quanto menos você conhece, menor a tua responsabilidade sobre. Isso que eu quero mas dizer. Mas nunca é zero a responsabilidade, porque mesmo você não conhecendo tudo sobre os elementais, os gênios da natureza, você pedir proteção para um gênio da natureza significa que você você desconhece que você mesmo que se protege. Você pedir para que o gênio um duende, um gnomo, quem seja, te dê riqueza, é porque você desconhece que a riqueza depende de você mesmo, que a riqueza é um gênio, que o corpo do gênio é o dinheiro, que tem que circular. Porque daí existe uma fragmentação do conhecimento, porque quem ajuda inclusive a moldar o que se conceitou como metal, são os elementais. Né? E os elementais, eles guardam realmente os tesouros, as jazidas, essas coisas assim, porque o elemental é que pare, né, o metal, o mineral, todos esses assim. Só que daí, esse conhecimento perdido, fala assim, não, então soube que não sei o que, do N está ligado, do N está ligado a ouro, tal, então bota no cima da mesa, vão acender uma vela para o cara e vão pedir dinheiro. É um desserviço evolucional, né? Não funciona. Né? Eu estou aqui há 8 anos aprendendo isso aqui, para mim tudo é novidade, mas veja só, também. Antes desses 8 anos aqui de vida inteligente, já tinha mudado a minha cabeça, como eu disse, acordei diferente. E eu me pego muitas vezes, 12, 15 anos depois, isso porque nós estou diariamente com isso, você sabe que eu respiro isso. Sei. Aí tem dia que eu deito à noite e de repente eu me vejo fazendo o que eu fazia 17 anos atrás. Opa, o que eu estou fazendo aqui? O condicionamento que a gente tem, rapaz, por mais vigilante que a gente seja, aquele troço se faz presente a todo. Então você imagina uma pessoa que desconhece totalmente qual é o grau. Não quer dizer que o grau de dificuldade que eu estou encontrando, vamos dizer, que essas coisas se apresentam ainda, pode ser que numa outra pessoa não apareça, não aconteça nunca, né? Mas é difícil realmente você. Claro que é. Você sublimar esses elementais que você tem. Não deixa de ser um Quanto elemental. mais gente acredita em determinada coisa, mais difícil é você se livrar daquela coisa, porque aquela coisa ela passa a ser um egrégora. Aí ele é um gênio criado, um gênio artificial. Aquela oração que todo mundo conhece. Então você imagina, né? Todo dia milhões e milhões de pessoas entoando a mesma coisa. Então imagina a força que tem. Sim, aí tem um aspecto, sempre tem um aspecto positivo em tudo, né? O aspecto positivo é que daí a pessoa, na sua inocência, está contribuindo para desejar o bem. Só que daí tem um aspecto negativo que ela está sempre colocando fora de si, pedindo o perdão sobre aquilo que incutiram que é pecado, pedindo para que no dia seguinte dê pão, pedindo para que seja protegido. Alimentando aquela coisa, né? Exatamente. Aí fica num processo em que ficar chafurdando, né, é gostoso, né? Assim, você se sente protegido, você se sente atendido, aí você pede uma coisa para o dia seguinte, não te atende, daí você se revolta, a revolta é uma diversão, aí fica naquele jogo assim de você contra você mesmo, sabe, e a vida vai passando. É elemental, não é isso? São elementais, 100% elementais, 100%. Então estão falando da questão da oração aqui, ó. Sim. Bom... O assunto é hiper extenso, né? Mais do que a gente consegue imaginar, porque está tudo realmente entrelaçado. Tem acho que duas ciências que, se a gente dominasse integralmente, se dominaria o próprio universo. Uma é a ciência do alento, que é você entender sobre estátuas, né?
e a outra é você entender a mecânica do que se chama de elemental, que é a estrutura que vitaliza os próprios planos evolucionais. Então, se você compreendesse integralmente a mecânica do que se conceitou como elementais, não na natureza, todos os reinos elementais, né? Que a gente já vai conversar agora mais em detalhe, e a ciência dos tatos, né? Você teria uma visão que transcende aí a própria matéria. Você ia olhar para as coisas e ver o que anima aquela madeira, o que anima você, como é que você pensa, além da cosmovisão, porque quando você fala em cosmos já é a coisa manifestada em si, e a coisa em si que articula a matéria que a gente conceitua de cosmos se baseia nisso, tá? Bom, então, fazendo uma passada geral, então nós temos 3 reinos elementais para chegar no elemental externo e aí, avançar um pouquinho mais nessa questão de o porquê que você não pode pedir favor ou adorar um duende, gnomo, salamandra, nereida, silfo de sereia, o que seja, tá? Então tem um primeiro influxo organizacional que vai gerar os 7 planos universais, gerar o cosmos. Tem um segundo influxo organizacional que vai gerar o que se conceitou como lei de atração e repulsão, que vai permitir que os átomos em cada plano se aglutinem para formar o que se conceitou como matéria. E tem um terceiro momento evolucional, que é a manutenção dessa matéria vitalizada, seria a expressão do amor universal. Vamos vitalizar tudo, do corpo de Atman ao piso, né? Vamos vitalizar e deixar vivificado para que nessa vivificação receba permanentemente o influxo da manutenção dessa organização que se chama de vida universal. Tá? Então foram gerados 3 planos. Nesse terceiro influxo, que é o da vitalização, então se cria em determinado ponto o que se chama de 3 reinos elementais, que não tem nada a ver com os elementais da natureza. 3 reinos elementais. Aí seria o primeiro reino elemental é o plano mental, então aonde nós temos armazenado o conhecimento, a mente de cada um ela é formada por um plano chamado plano elemental. Depois o segundo aí é o plano das emoções, o plano astral, então também tem uma classe de elementais totalmente distintos, usa uma cadeia planetária inteira para evoluir de um plano para o outro. E depois tem a terceira organização, que seria o terceiro reino elemental, que seria o físico etérico, né? Aí o que acontece? Está criado esses 3 planos mais densos, que é o plano mental, o astral e o físico etérico, né? E por enquanto não existe ainda o ser humano, tá? Enquanto mundo. Aí a evolução ela começa a ocorrer. Era sem conta. Então, o reino mental, então, os seres onde o corpo mais denso é o plano mental, depois o astral, depois para baixo. Na medida em que isso vai acontecendo, então vai havendo uma densificação e há resultados evolucionais desses 3 planos, que são as hierarquias que a gente sempre fala aqui. Mas há também um processo de descida dessa vida, né, de vida e energia, para se transformar em vida consciência. É uma densificação. Chega um ponto, creio, em que daí esses 3 reinos elementais, né, o mental, o astral e o físico etérico, né, eles se projetam e se cristalizam, como a gente falou agora um pouquinho aqui do cálculo real. Então, esses 3 se cristalizam e geram o primeiro reino físico, a primeira matéria física do nosso momento evolucional, que é o que a gente conceitua como mineral. Daí, então veja, evolui todo um ciclo plano mental, todo um ciclo astral, todo um ciclo o etérico para o físico. Aí é parido alguma coisa fisicamente, reino mineral. Esse reino mineral, ele tem em si, ele é a parte visível, como se fosse o teu corpo. Então esse reino mineral, ele tem em si também o etérico, o astral emocional e o mental rudimentar. São 3 reinos, então, invisíveis que estão ligados ao plano físico. Porque, por exemplo, assim, em grego, só fazer um parênteses. Por que existe elemental do fogo, da água, do ar e da terra? Por que daí, então, o animal não tem elemental? Por que o vegetal não tem elemental? São os 4 elementos, né?
Mas o animal não é água, não é ar, não é fogo, não é terra. Por que ele não tem elemental? Por que o vegetal não tem? Já vou explicar. Porque ele não tem raciocínio. Não, mas o mineral também não tem raciocínio. É que assim, eu fiz uma pergunta só para a gente... Sim, para chegar lá. Então é o seguinte, os elementais, eles estão ligados, todos os elementais, né, ao reino mineral. Quando então a densificação do plano mental, processo de descida, o ser humano não apareceu ainda. É o plano mental, não é o plano mental que você tem, que eu tenho, que todos vocês têm. Aí então, que o Silvio tem. Aí então tá o processo de descida, cristalizou, gerou o mineral, né? Aí o mineral traz em si os 3 reinos elementais. Aí o primeiro reino elemental do mineral, veja como é coisa interessante e que é contrário a tudo que é ensinado em termos de elementais. Então, o primeiro reino elemental, né, o primeiro plano do reino mineral é que daí, nesse aqui existe então duende, gnomo, sereia, salamandra, sílfide e todo esse povo, não é? O segundo reino elemental, né, que daí também é atrelado à existência física, onde existe, a gente conversou um dia sobre os dragões das tradições antigas, os Sim. dragões alados, flamígeros, são elementais do segundo reino elemental, e que nada tem a ver com o gnomo, com nada disso. É o segundo plano, seria equivalente ao plano astral ligado ao mineral que tá densificado. E aí, nesse segundo reino elemental, existe uma categoria de seres também em evolução, chamado de Kama Devas. São Devas, são gênios, né? Kama. E aí tem o terceiro reino elemental, que na verdade é o primeiro de cima para baixo, que ele tem uma categoria de seres chamado Rupa Devas. Todos eles em processo de descida para densificação. Mineral, o ser humano não existe ainda. Evolui o reino mineral, e aí qual é que é a função desses elementais que então estão no plano físico? Vitalizar os elementos e fazer com que, o que é vitalizar? É fazer com que esse influxo original que criou todo o universo manifestado, ele seja permanentemente e plenamente vivificado o tempo inteiro para manter o conceito de vida e a existência da matéria. Então o elemental faz isso. Por exemplo, o elemental, o duende, o gnomo, né, ele vive ou dentro dos troncos, não é? Ou na terra, ou dentro das rochas, porque o elemental externo que se fala, né, é porque ele já assumiu a forma que o ser humano dá para ele. Né? Então o gnomo tem essa forma por quê? Porque a tradição foi criando aquela forma. A ondina, a nereia, a sereia tem essa forma por quê? Porque a tradição foi criando essa forma. Né? A salamandra tem essa forma por quê? Porque está ligada daí já ao segundo reino elemental, então dos dragões de fogo derivou para a salamandra. Mas não é que tem aquela forma física, porque o elemental em si, o elemental que anima a terra, nessa ordem, terra, água, ar e fogo, ele é amorfo, ele não tem forma, ele toma forma no contato com o ser humano. Então, qual é que é a forma de um elemental do reino mineral da terra? Né? Não sei. Qual é que é a forma de um elemental da água? Não sei. O contato com o entorno é que vai mudar. E aí fica uma coisa muito... Você ter ideia de uma coisa amorfa fica mais difícil ainda, né? Mas é porque você tem que pensar não com a mente concreta. Você pensa no ser e não na forma. Não é? Quando a gente fala aqui, está falando aqui sobre o absoluto. O absoluto a gente conversa direto com ele. Não tem forma. Não é? Mas guarda isso aqui e a gente já vai usar daqui a pouquinho. Então, quem dá forma para os elementais da natureza, da terra, da água, do ar e do fogo, é o próprio ser humano na interação com o que ele sabe a respeito disso. E aí dando forma, lógico, como são seres amorfos, são proteus, então no contato com o ser humano ele vai tomar aquela plástica que ele está vendo projetada no vital do ser humano. Então você espera ver daquela forma e você vê de vários tipos, que logicamente tem derivados que, tudo bem, você vê de vários tipos, né? Devagarzinho a gente vai contando as coisas, né? Bom, aí reino mineral evoluiu, era sem conta. Gerou um Buda do reino mineral,
uma hierarquia, a tradição das pedras falantes e essa coisa assim tal. Um Buda do reino mineral, a gente já declinou o nome aqui, já acho que muito tempo, né? Que é Agzi Muni, é o nome do Buda. Quer dizer assim, toda evolução do reino mineral gerou um ser pronto, perfeito e acabado, né? E ainda continua existindo isso que a gente conceitou como mineral. Bom, o resultado disso é que aí então a inteligência que estava embutida no reino mineral, ela evolui, né, um passo, ela anda um passo evolucional e se prepara e está apta para daí interferir no reino seguinte, que é o vegetal. Aí então, depois de ter havido todo um sistema evolucional onde só existia o mineral, que é o primeiro 3 reinos elementares cristalizados, passa a existir um outro reino, que é o quê? O vegetal, né? Então também, todos os tipos de vegetais, todas as consciências, e o vegetal que a gente tem, que a gente conhece hoje como vegetal, nada tem a ver com o reino vegetal. O mineral que a gente conhece hoje como mineral, nada tem a ver com o reino mineral. Aí no reino vegetal, então o que acontece? Era sem conta evolução, gera um Buda e uma hierarquia. Magzi Muni é o nome do Buda do reino vegetal, tá? E para você ver assim, o quão especializado é o trabalho que aconteceu durante toda a evolução do reino vegetal e a ação, né, dessas inteligências do primeiro, segundo e terceiro reino elemental em cima do reino mineral. Você vê assim, a miríade é uma palavra bonita. Bonita, né? Bonita, miríade. Então, assim, a grande quantidade de inteligências que existem no reino mineral, todos os tipos de pedras, da pedra bruta ao diamante, passando pelo metal, tudo, né? Tudo. Então, isso aí não surgiu de dia para a noite. Então, toda uma era evolucional criando aquelas inteligências. E aquilo dali são aspectos físicos das inteligências que existiram e existem até hoje, vitalizadas pelos elementares. E essa inteligência, ela vai e atua no ser humano. Potássio, atua. Sódio, atua. Tudo dá o ósseo. Então, pausa, sim. Tudo bem, eu quero saber. Vamos chegar lá. Não, vamos chegar, mas aí deixa eu fazer, que de repente não vamos falar o que eu quero perguntar agora, então já. Não, vamos sim. Tudo isso aí que você falou, essas inteligências, esses elementais, no meu ponto de vista, na minha mente concreta, é totalmente diferente do elemental artificial. A gente está a caminho. Quer dizer, uma história é uma história, isso aqui. Eu quero saber onde é que vai. Não, mas eu estou falando sobre os antepassados dos elementares artificiais. Porque eu quero descobrir, quero fechar o programa hoje encontrando essa ligação no momento eu não encontrei aqui. Agora, não, tá tranquilo. Em mais 7 minutos a gente vai chegar na gênese dos elementares artificiais. Você está entendendo? Que existe uma fusão entre os artificiais e esses aí? Sim. Opa, então vamos lá. Por isso que eu sabia que você ia perguntar. Então, existiu o reino mineral, que passou esse resultado evolucional para o reino vegetal. Existiu o reino vegetal, gerou um Buda, passou essa inteligência, o resultado evolucional para o reino seguinte, que foi o reino animal. E aí foi criado também um Buda no reino animal, que é Turzi Imune, daí também é onde as lendas dos animais sagrados, e essa consciência, ela veio evoluindo, e esses elementais que animavam essa ambiência, vieram evoluindo também. O que acontece? Na passagem daí para o reino seguinte, quarto sistema evolucional, quarto momento, que é onde a gente está agora, surge o ser humano. E aí que vem a coisa muito interessante, que daí o ser humano, então, ele é composto de quê? Físico vital. O que tem na essência do físico vital? Todo o resultado, né, da evolução do reino mineral. E por decorrência, eu tenho o quê? Todo o resultado da evolução dos elementais que animaram esse plano. Então, o meu corpo vital e físico, ele é formado por toda a inteligência decorrente da existência do reino mineral. Daí, eu tenho o astral, né? Deixa eu pegar de baixo para cima. Então, o ser humano é formado o quê? Físico vital, astral e mente concreta. Tudo bem aí? Tudo. Acabou minha água, eu vou pegar a sua. Então, o resultado da evolução, né, do mineral, do vegetal e do animal, eles vão vir formar os planos que compõem o ser humano. Aí então você veja que antes do processo de descida, quando o ser humano não existia ainda, então existia o primeiro reino elemental, o segundo e o terceiro, o mental, o astral e o vital etérico.
inconsciente, descem, tomam forma como pedra, como mineral, né? E aí mineral, vegetal, animal, hominal. Aí todas essas inteligências contribuem para formar o reino hominal, o homem, o ser humano. E aí o ser humano tem os 7 planos encadeados: Atman, Buddhi, Manas, Arrúpico, né? O eu superior. E depois vem o quê? Mente concreta, astral e o vital e o físico. O que acontece? Todos esses elementais, todas essas inteligências que foram daí com o passar do tempo mudando o seu estado de consciência, hoje elas formam o plano que compõe o ser humano. Então, o que antes era mental inconsciente, né, ele hoje forma o teu plano mental. O que antes era astral inconsciente, hoje forma o teu plano astral. O que antes era o etérico vital inconsciente, hoje forma o teu plano, o plano vital. E entrelaçado com o físico forma uma coisa só. O que acontece então? O que antes eram elementais livres, percebe? Chegou a um ponto em que daí a interação do homem dava forma ao que se considerou como elemental. E ele animava o plano. Evoluíram, passando por vários sistemas. Hoje esses seres formam o que são chamados de os 3 reinos elementais interiores. Então, o teu plano mental, ele é o resultado evolucional de todo esse processo que passou os elementais que antes eram do reino do plano mental. Você entende? No processo de descida, já vou dizer onde é que está. Plano de descida, você tinha os elementais ainda não entrelaçados inconscientes, que é o que animava o próprio plano, passa para o astral, passa para o vital etérico, densifica como pedra, passa para vegetal, passa para animal, volta para o hominal, formando o quê? O meu corpo mental, né? O meu corpo astral e o meu corpo vital. O que acontece? Esses que antes eram elementais entrelaçados, hoje eles são elementais entrelaçados. Então, a massa que dava antes sustentação para a densificação da matéria, hoje ela dá sustentação para que eu faça o quê? Para que eu crie. E aí que vem a coisa que é uma coisa muito linda, Grego. Então, o que antes dependia da interferência das hierarquias para gerar esses elementais que iam vitalizar o plano mais denso, hoje nos é dado gerar também. Então, o caminho desses elementais, então o elemental passa de inconsciente para exteriorizado fisicamente não entrelaçado como elementar da natureza, vem evoluindo até voltar a formar um plano, né, onde todos eles são entrelaçados. Isso que é o elemental entrelaçado, é aquela massa que vitaliza o astral, é aquela massa de inteligência que vitaliza o vital. Vitaliza o vital, mas é aquela massa de inteligência que vitaliza e que permite a existência do mental. O que acontece? Como o homem, ele é o senhor desses planos todos, quando então, aí que vem a coisa que é uma coisa sensacional, quando você vai e sente, você tem uma emoção, você faz o quê? Você pega parte dessa matéria do plano astral que está em você, que é o que na verdade um grande conglomerado de elementais já evoluídos, mas entrelaçados. Você pega parte dessa matéria, né, e cria um novo ser. Esse novo ser, ele tem por corpo a matéria do elemental, como se fosse a pedra, o vegetal, o animal, vitalizada por aquela inteligência, mas ele tem como alma o quê? Alma no sentido figurado, né? Ele tem como a razão de existir o quê? Aquilo que você deu para ele. Então, o gostar de tomar água em copo preto, né, que já virou um hábito, é o quê? Você pega, se apropria de uma parte, né, da matéria do astral, né, e aí então cria um elemental. Cria um elemental. Por isso que se pode usar o termo artificial, porque ele é criado não nessa sequência evolucional, mas você cria esses. E aí quando você cria esses, né, você está fazendo, sem dar muita importância, a mesma atividade cósmica criadora que gerou seres que vitalizam o plano. Mas você está criando tranqueira. Ué? Exatamente. Você está criando tranqueira. Então, como é que isso aí pode ajudar o plano aqui? Não. E outra coisa que eu percebo, vamos ver só para pegar, todos aqueles elementais que você falou, que antes o vegetal, o animal e o mineral... os que alimentavam e davam inteligência. Exatamente. Eles, independente dos nossos elementais que criamos, eles continuam lá. Eles não dependem do reino hominal. Não, sim, é que... Eles estão lá na deles ali. Grego, assim, ó. Pro mineral, o vegetal é a divindade. Pro vegetal, o animal é a divindade.
para o animal e para todos os outros, o ser humano é a divindade. Como é um processo evolucional, qualquer elemental que você chama, que você cria, que você chama de tranqueira, né, ele tem em si, por direito evolucional, a capacidade de mandar e orientar todos os que ainda não chegaram nesse ponto. Então, por mais tranqueira... Isso tudo é lesa evolução, então? Perfeitamente. Perfeitamente. Óbvio. Perfeitamente. Exatamente. Então, o ser humano, aí vem a fala de Kuthumi, que o ser humano é um dínamo, um transformador de energia cósmica, capaz de transformar a energia mais pura, a energia bruta do universo, que é todos os reinos elementais, né, e uma energia pura, consciente, dependendo do que você crie, ou então degradá-la, dependendo do que você vai fazer. E é exatamente isso. Então, você veja como é que é. Você pega uma matéria mental, quer dizer, um conglomerado de elementais entrelaçados, que é a tua mente concreta, né, e que eles, por si, eles são, assim, N sistemas evolucionais à frente de qualquer elemental da natureza, e você usa para fazer o quê? Para criar um elemental, né, que é o ciúme, ou é a briga porque alguém passou na tua frente na fila da padaria, ou é aquela emoção, aquele choque assim de você se emocionar e que você criar aquilo. Você pegou parte da... Veja, e é realmente, lesa evolução. Você pegou parte da matéria cósmica mental em você, que é formada por um conglomerado de elementais que já perpassaram toda a descida evolucional e passaram por todos os reinos de existência até chegar a ter o direito de fazer parte da tua matéria mental, né? E você pega e cria, pare aquele cara, né? E dá para ele o nome. Briga porque passaram na minha frente na fila do pão. E esse cara vai existir para quê? Para ser alimentado todas as vezes que alguém passar na tua frente na fila do pão. E ele vai tender a se perpetuar. Só que é o seguinte, você pegou um elemental, assim, um conjunto de elementais de alta estirpe, quer dizer, reis elementais, né? E transformou o cara em um rei vingativo que se alimenta da briga na fila da padaria. Qual é o reino depois do nominal? Aí já é o angelical. O angelical? Pô, então eu não consigo ver. Não, você vê, tem 3 reinos maravilhosos, né? Mineral, vegetal... Tem mais 3, né? Tudo bem. Não, mas eu só quero esse aqui mesmo. Sim. Mineral, vegetal, animal... Hominal, que é o bagunçador de tudo, pelo que eu estou vendo aqui. Bagunçador de tudo, que cria um monte de coisa... que cria um monte de coisa, todas essas artificiais que nós estamos falando, os elementais, e que para depois passar para angelical... Deve levar uns... Não, mas aí você vai passar... 4 trilhões de anos aqui, nosso tempo aqui, para poder... Pode ser, o tempo a gente não sabe. Talvez não, porque houve uma certa criatura que fez um apressamento evolucional, então diminuiu bastante isso. Mas aí você vai passar do hominal para o angelical, para o flogístico e depois para o divino permanente. É um divisor de águas nisso aqui. Porque... Perfeitamente. O reino hominal, a hierarquia Jiva, tendendo a se transformar em Jivatma, é o fiel da balança, é o ponto mais denso que chegou à evolução. Falou tudo, é isso mesmo. É o ponto mais denso. É notório depois de tudo isso aí que você falou. É o ponto mais denso que chegou à evolução, só que é o seguinte, também é o mais lindo porque nunca nenhuma hierarquia foi dado tanto poder, porque você veja que se criou o reino, os elementais inconscientes do reino do plano mental, do astral, do etérico físico, se criou todo o sistema evolucional do reino mineral, depois do vegetal, depois do animal, depois surge o hominal, aí todos esses reinos vêm e dão as vestes para a mônada, quer dizer, então ele vem e recebe a roupagem mental, do astral, do etérico físico, né? E aí é dado para o homem a capacidade de fazer o quê? De criar fisicamente parindo um filho no plano físico, de criar vitalmente pelo impulso que tenha, de criar astralmente as emoções que tenha, de criar mentalmente o conhecimento que tenha. É dado ao homem a condição e o poder de criar elementais permanentemente. E não é criar um elemental. E aí que vem a questão que eu coloquei daí entre parênteses antes, eu vou tirar do parênteses agora, que é o seguinte: como é que você vai adorar, né, ou pedir alguma coisa para um elemental que habita um reino que existe a 3 reinos de distância de você, sendo que em você, qualquer emoção que você tenha é visto por um gnomo, por um duende, como um rei elemental. E todos esses duendes, gnomos, sereias, salamandras, nereidas, sílfides, não interessa o que seja, eles vão ter que perpassar todo esse caminho
para chegar um dia e fazer parte de um plano mental consciente. Por isso que é dado ao adepto, ao iniciado, que consiga controlar o astral, que consiga entender essa mecânica. Por isso que eu te disse que entender a mecânica, né, dos reinos elementais interiores, entender a mecânica da ciência do alento, é controlar o universo. Toda a magia dos ditos adeptos, iniciados, mágicos, que seja, é porque conscientemente ele vem e comanda o elemental. E, por exemplo, vamos supor, você está sentado aqui, aí chega Deus e fala assim para você, grego, vai e faz isso para mim. Você vai ficar assim, em estado de graça, e puxa, Deus apareceu para mim e me pediu alguma coisa, né? Quando você vai e conscientemente comanda um elemental, é exatamente isso. A divindade antropomorfizada comanda a criatura, assim, a razão da evolução, e ele vai te servir a vida inteira, de bom grado. Pô, se diz que Salomão, o rei Salomão da tradição hebraica, que é Suleimã na tradição árabe, ele tinha o poder que tinha porque ele tinha descoberto a forma de controlar todos os gênios. E nas tradições antigas ocultas, então é citado que em algumas batalhas, então Salomão levava 77 milhões de gênios, né? E por que ele conseguia controlar todos os gênios? Sabe por quê? Porque ele sabia o nome oculto das coisas. Tá. Só isso, mais nada. Entende? Aí você saber o nome oculto das coisas, porque assim, quando você chama alguma coisa pelo nome, eu chamo assim, ei, você não me olha. Eu chamo assim, Eustáquio, você me olha. Claro, se eu sei teu nome, eu consigo conversar com você. Entende? Então, e esses são os elementais artificiais que se criam no dia a dia. E por isso que daí, como você muito bem disse, ela é de evolução, porque eu crio assim a troco de nada, né? Eu brigo a troco de nada, eu me ofendo a troco de nada, eu não sei o que, fico naquela assim. E aí eu fico... Uma coisa que é muito interessante é que assim, por que quando eu estou conversando comigo mesmo, eu ouço a minha voz? Né? Isso fica uma pergunta boa para a gente conversar um dia. Interessante. O porquê que a consciência é a voz da consciência e não a imagem da consciência? É porque não é a voz, é outra coisa. Nós já falamos sobre isso, um programa inteiro. Mas daí tem um outro aspecto que dá para a gente conversar um dia, não já. Mas então, eu fico o tempo inteiro daí conversando assim, comigo mesmo, aquele sistema de cobrança, tal, aquela coisa toda assim, e gerando aquelas recorrências e eu crio os elementais, que assim, são meus filhos, filho, como se eu tivesse criado um elemental assim, para vitalizar assim, um diamante. Então, eu crio um elemental, né, e ele se alimenta só do meu desejo de tomar a cachaça, ou do meu desejo de, ou do meu medo de, ou da minha aspiração de, e esse camarada, ele tende a repetir, a se alimentar, por quê? Porque eu o criei para aquilo. E aí eu crio um elemental, eu crio um hábito, eu crio um medo, eu crio um desejo, eu crio um vício, eu crio qualquer coisa, e depois eu me revolto contra aquilo mesmo que eu criei. E mais, eu crio tal conglomerado de elementais que eles se entrelaçam, né, e passam a ter determinância sobre o meu plano vital, sobre as decisões que eu tomo, interfere no astral, sobre as emoções que eu tenho, né, e interfere no mental, sobre o que eu considero como consciente. Por que então, pela mente concreta, se nós dominamos tudo, né, até aquilo que a gente cria, por que muitas vezes o que nós criamos domina a gente? Porque a gente não exerce a vontade. Só por isso, então? Lógico, porque assim, qualquer elemental criado, grego, aí assim, qualquer assim, não interessa se é no plano mental inconsciente, astral inconsciente, o etérico físico consciente, no mineral, no vegetal, no animal, no aminal, no vital consciente do ser humano, no astral consciente do ser humano, no mental consciente do ser humano, toda essa cadeia, todos os reinos elementais internos, todos os reinos elementais externos, todos os seres se submetem a 3 forças primárias emanadas das hierarquias ditas arrúpicas sem formas, né? Que seria Atman Buddhimanas, que é o nome que não precisa falar. E quais são essas forças? Vontade, amor, sabedoria e atividade. Porque o não exercício da vontade é que faz que se crie elementais indesejados. O não exercício do amor-sabedoria é que se faz com que se crie elementais indesejados. O não exercício, e aí que vem uma coisa que é muito interessante, porque não só a emoção e não só o pensamento gera elementais indesejados, né? Esses artificiais, mas a ação também, porque a ação está ligada ao físico e ao etérico. E aí a gente cria uma horda, né, de filhos, e depois
finge que não existe. Então, o astral humano, o vital humano, ele é permeado de uma horda, uma legião. Eu estou olhando aqui porque o Fernando está gesticulando, está conversando tem alguma alguém coisa. No telefone querendo falar com a gente. Então, é criado o astral humano, que é considerado como karma humano, como passado humano. É um conglomerado, né, astral e vital de filhos renegados, órfãos, quer dizer, se criou para odiar, não se sublimou, ele perpassa e se entrelaça com o outro. Se criou para ter medo, não se perpassa, não se sublima, ele perpassa e entrelaça com o outro. Chega a um ponto em que daí entrelaçados geram tal poder que gera o que a gente conversou antes. A egrégora, ele fala assim, por que quando eu vou deitar faço uma coisa que eu nem me dou conta e faço automaticamente? Porque você já está ligado a um conglomerado de elementais que te ditam um Quer dizer, você está atento e mesmo assim, muitas vezes, pronto. E qual é a forma de resolver? Vontade. Atenção, ficar atento, ficar esperto. Vontade. Claro. Vontade. Claro. E assim, eu odiei o cara que pegou e não me deixou passar na faixa de segurança porque era o meu direito. Tudo bem, criei. Agora é o seguinte, não odiar todos, não deixe passar por isso. É sublimar aquilo e resolver. Aí você cria. E aí tem uma coisa que também é interessante. Deixa entrar o telespectador aí, senão... Sim, posso só terminar essa frase? Pode, vai lá. Aí tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte, mesmo eu criando uma forma indesejada, que seja o ódio, né, porque ou a revolta, porque a pessoa não me deixou passar na faixa de segurança e era o meu direito, mas é baseado na ignorância dele, que ele não sabe que tem dois tipos de faixa, que tem faixa de segurança com risco na frente de preferência pedestre, ou a ignorância pedestre que não sabe que quando tem a faixa de segurança sem risco na frente da preferência do automóvel, né? Mas então eu fiquei com raiva, né? Tudo bem, porque ele não sabia que quando tem a faixa a preferência minha, vai com Deus, né? Ou se quiser dizer, vai com Deus, senão... Isso é uma forma de expressão. Vai com quem você queira mandar, só não pode mandar ele ir procurar a mãe dele, e nem lá para o inferno, porque o inferno não existe, então vai com a lei, fique bem. Em eu criando e sublimando, veja que é uma coisa muito interessante e o poder que tem o ser humano, porque daí, em eu criando o negativo e sublimando, ainda assim o resultado evolucional é superior a se não tivesse sido criado. Então, vamos lá, vamos atender agora. Fernando, cadê? Não, acho que ele deve ter desligado aí. Não, acho que ele está trazendo aqui a mecânica. Era só fazer isso aqui é uma questão que não queria entrar ao vivo. Não queria entrar ao vivo, tá? E nós estamos aqui, eu tô... Carlos do Cobração. E tô crente que tá ao vivo aí. Então tá bom. Carlos do Cobração pergunta... Como é que referem-se sobre a importância de chamar as pessoas com o nome? O que é aqui? É isso? Pede para explicar isso, de chamar as pessoas pelo nome. Mas isso aqui, o que tem que ver com o elemental? Não, mas pode ser, gente, só uma frase só. É que assim, cada letra é uma fórmula mágica. E o conjunto de fórmula mágica designa um ser, designa um ente. Falar sobre Quando você escolhe o nome, você escolhe uma fórmula mágica que vai moldar a tua aparência física, inclusive. E aí, quando ela é falada, ela tende a liberar o potencial com o qual você nasceu. Quando você tem um apelido ou não, é uma coisa amorfa que não tem a ver com... Isso tem alguma coisa a ver? Quando eu chamo ele de Zé, eu estou criando um elemental ou não? O Zé passa a ser um elemental ou não? Você está criando uma outra coisa que não é aquela pessoa que você está. O José Antônio é uma coisa, o Zeca é outra coisa. Mas não é um elemental, né? Chega a ser um elemental. Aí vai estar ligado ao que ele tenha, né, de costume ou de prazer de ser chamado de Zeca. Porque assim, uma coisa a gente tem que entender assim, não existe uma inspiração, uma expiração, um pensamento, uma emoção que ela fique, assim, que ela não tenha decorrência no universo. Sim. Você é um dínamo transformador de energia bruta e energia consciente, né? E não existe um segundo na tua vida, acordado ou dormindo, que isso não esteja sendo processado. Então, qualquer coisa que você profira, qualquer verbo que você crie, qualquer ação que você faça, qualquer emoção que você sinta, qualquer conhecimento que você adquira, muda o universo, muda o teu universo. Você vai adquirir conhecimento sobre, vamos pegar uma coisa mais perto, sobre o Sol. O Sol em si vai se refletir em você, porque em você tem um entendimento do que ele é. E onde que vai daí causar essa mudança? No teu plano mental. Aqueles elementais que existem no teu plano mental, entrelaçados, agora que é um grupo deles juntos, né, que concatenados, né, eles te dão
a compreensão do que é o Sol. Quer dizer o quê? O Sol está projetado no plano mental. Então, é por isso que fala assim, trazer um conhecimento a lume. É trazer realmente, você pega um conhecimento, molda na matéria do plano respectivo e compartilha com o gênero humano. E isso é irreversível, você transformou a matéria do plano. Por isso, dá responsabilidade de agir, sentir e compreender, entender. Tá aí, então em cima da pinta, o Fernando já está fazendo sinal para a gente aqui. Mas deu certinho, não tinha mais nada para falar. Então aqui qualquer outra dúvida sobre o tema a gente pode esclarecer no Vida Inteligente Interativo todos os dias das 10h30 da manhã em diante. Não temos hora para começar, mas não temos hora para terminar. www.pax.tv.br, segunda a sexta, 10h30 da manhã. Jorge, muito obrigado. Deixa as suas considerações finais. Um fraterno abraço a todos. E veja o seguinte, nada do que a gente tem falado aqui, né, é abstrato, é prático, é para ser colocado em prática. E a prática ela só tem validade se ela mudar a vida de todos para melhor. E como é que a gente muda a vida de todos e de cada um para melhor? Agindo como ser humano, só, mais nada. E só uma última interferência, você tem alguma recomendação? Porque quando você estava falando sobre os elementais, ali lá para trás, me veio à cabeça que tudo que tem de literatura, a maioria que tem de literatura, leva para um lado que não tem nada a ver. Você teria alguma literatura específica que pudesse indicar ou não? Não tenho. Então, beleza. Tem que pegar e se aculturar sobre a ciência do alento, sobre antropogênese e cosmogênese. Iniciem-se. Né? Porque a gente está conversando aqui agora, isso não é um presente, isso só um segundinho, tá, Fernando? Isso é um direito evolucional que lhes cabe, é um direito adquirido, então tem que exercer, não adianta ficar só na fascinação porque é legal, vão atrás, vocês vão ver assim que o que a gente está conversando aqui, a gente só está enchendo a tinta para começar a escrever o alfabeto, não é nem o A e a U ainda. Bacana, é isso aí. Então é isso aí, fraterno abraço, feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem em paz, boa vida para vocês. São Lourenço em 1950 e pouco. Isso que é bacana. Deixar de citar. São amizades que perduram. E o Valmir, a contraparte da Oneli, então ele era prefeito da cidade, abandona tudo e se manda para São Lourenço para daí seguir Henrique José de Souza numa hora em que era necessário. Então são histórias fantásticas e que são superiores ao tempo, né? Que bacana você ver isso aqui. Hoje ainda mantendo contato, você liga com amizade de 50, 60 anos, parece que é isso que e é o tipo de seres assim que daí a lei vai e coloca um em cada lugar desse mundão, porque um só ali já segura aquela região inteira. Interessante isso. São colunas. Isso é interessante. Isso são colunas. Não podemos deixar de esquecer aqui, né, de lembrar aqui os nossos queridos Cambaúba lá em Cuiabá, né? Em cada região, tem o Márcio, a família, tem gente, se for nominar aqui, não se deve nominar porque a gente vai esquecer um outro. Tá... E são todos seres assim de um valor altíssimo, né? Assim, de uma dedicação, trabalho, um conhecimento, gente assim, como uma pessoa que a gente conhece aqui em Florianópolis. Também, né? Né? E que vem sempre aqui. Vem sempre aqui, a nossa aqui, ó. Um dia tem que botar a câmera para mostrar o homem. Mas nós já tiramos fotografia dele aqui. Pois é, então tem isso. Ali, ó. Então, outra coisa que eu queria comentar é com relação ao que você citou da outra vez, e citou hoje também, acho que procede do von Däniken, do livro Eram os Deuses Astronautas. Sim. A gente sabe o quê? Que não eram. Que não eram, sim. Aí citou outro livro, De Volta para as Estrelas. Não, nós não vamos vir de volta para as estrelas vão vir para acompanhar o processo.
Então, não é legal porque... Mas é bom... Não, é bom, sabe por quê? O pessoal sabe um lado da história, que é esse aqui, Perfeito, né? Exatamente. E agora... Mas sabe o que é interessante quando alguém escreve assim, um livro como ele escreveu? Mesmo então, assim, estando um pouco distante do que é a verdade esotérica, do que é iniciação, aquilo não é iniciação, mas ele serve como assim, um elemento que vai despertar curiosidade para aquele assunto. Aí então muita gente começou lendo aquele livro, muita gente foi pesquisar sobre pirâmide. Quase todo mundo leu. Exatamente. Então, na verdade, são indicativos, sim, acende uma pequena luz naquela direção e aí você vai, ou vai dar conta só da curiosidade e acaba ali e fica por isso mesmo, ou então você vai pesquisar mais, aí você vai pesquisar e ver que aquilo não era, mas teve uma função muito boa, porque daí foi te colocar no caminho adequado, né? Uma outra coisa, daí terceiro, a gente começar a conversar... Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Já peço desculpas de antemão porque eu não estou cumprindo a promessa da semana passada, que eu disse que seria a última vez que vocês veriam esta vinheta que nós fizemos a abertura do programa hoje e também vamos fazer o fechamento. Acontece que o nosso designer, que está empenhado nisso e trabalhando diuturnamente, foi acometido de uma pedra nos rins. E como todo mundo sabe o quanto dói um cálculo renal, ele me pediu 1000 desculpas, pediu que eu transmitisse as desculpas aos meus telespectadores, mas prioritariamente a saúde dele, porque ele não tem a mínima condição de terminar o que ele havia comprometido. Então, vai aparecer a hora que tiver. Primeiro a saúde dele é o nosso querido Bruno, que você sabe que nós encontramos no metrô, né? O Bruno? É o Bruno, né? Então está lá sofrendo, tadinho, mas faz parte do processo dele, né? É bom, pode ser. É isso, cada um sabe. A gente não sabe muitas vezes por que acontece, mas tudo tem uma razão. Nós sabemos. É, né? Então, outra coisa que eu queria mandar hoje, fazendo lembrete, quinta-feira, 11 de abril de 2013, hoje à noite, no programa do Jô, da TV Globo, vai passar uma entrevista feita esses dias aqui pelo... O Rafael Cury levou ele lá e ele está aqui no Brasil até o final do mês dando palestras. Hoje ele está dando agora, ele está nesse momento em Blumenau dando palestra. Daqui a 2 dias no Rio de Janeiro, o Eric Von Däniken está no Brasil, percorrendo as cidades aí. Até o final do mês ele vai estar aqui. E ele deu uma entrevista para o Jô Soares, que vai ao ar hoje no programa do Jô. Assistam que vale a pena. O Däniken, autor do Era os Deuses Astronautas e outros livros, De Volta às Estrelas e tantos outros, falando sobre o Egito. É sempre bom ouvir o Däniken, é um historiador e tem a sua história. Mandando um abraço para a dona Oneli, lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nossa querida amiga, irmã e telespectadora, que fique bem, fique em paz. E também anunciando, depois de muito tempo, antes tarde do que nunca, que a partir de hoje também nós já temos condição de voltar àqueles telefonemas ao vivo. 3222-1137, 48, prefixo de Florianópolis, 3222-1137. Você pode interagir conosco falando ao vivo, ok? É claro que nós vamos fazer uma triagem. O Fernando que está aqui, o Silvio também, não vamos deixar entrar qualquer coisa no ar. Isso aqui é meio arriscado. Mas, então, a partir de hoje também, nós, ao longo desses anos, nunca tivemos um problema, mas nem por isso deixaremos de ficar atentos. Mas, se você quiser participar ao vivo, 3222-1137, formular sua pergunta e, quem sabe, você falar conosco no ar. Ok? Então, sem mais delongas, Jorge, você está bom? Sempre estou bom. Sempre está bom, né? Uhum. Então, e hoje a gente pôde se encontrar, né? Depois de longo tempo, né? Sim, fui fazer uma visita para você. Foi, então nós participamos aí hoje de manhã. Jorge e eu fizemos todo dia, vocês sabem que tem o Vida Inteligente Interativo, 10h30 da manhã, na TV do Bem, na Pax, www.pax.tv.br, todos os dias, 10h30 da manhã, ao vivo, interagindo com o público.
www.pax.tv.br. E o Jorge hoje, eu chamei-o, não precisa chamar, mas muitas vezes ele está em Agartha, está em Cajá, está lá em Duarte, está lá conversando com os homens, e eu tenho que chamar ele lá, né? Tirar ele um pouquinho dessa companhia, né? Dessa companhia, sabendo que ele tem que ficar aqui em cima. Então hoje eu chamei para falarmos, inclusive, um assunto que eu recomendo para vocês, que a princípio eu ia falar sozinho, mas aí apareceu, né, o Jorge, e saiu melhor do que a gente poderia esperar, que foi como você se porta como vaca de presépio, né? Até o nome pode ser pesado, tudo, mas discorreu um assunto sensacional e eu recomendo que você assista. Vá no YouTube, procure Programa Vida Inteligente Interativo, tracinho, você se porta como vaca de presépio, eu tenho certeza que você vai gostar. Então tá aí. Né? Foi uma conversa agradável e a gente vai conversando, passando um instantinho o tempo. Passa, né? E você vê que, inclusive hoje nós vamos dar continuidade ao assunto elementais artificiais, né? E todos os programas que eu fiz com você hoje e os que eu fiz sozinho, é incrível, 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 incrível. Todos os assuntos que eu abordei são elementais. Os elementais estão em tudo, né? É porque... E são entrelaçados mesmo. Não, o conhecer essa mecânica do que são os elementais entrelaçados, né? É conhecer a própria mecânica da existência, porque a gente está falando sobre o que anima o plano mental, o plano astral e o plano etérico-físico. Então, a própria formação do ser humano passa por aí. Então, é um assunto que, com certeza, vai estar permeando todas as conversas que a gente possa vir a ter ainda, né? Não, o gostoso é isso, porque o importante, que para mim, que é tudo novidade, vamos dizer, é quando você começa a perceber isso. Tá aí no teu dia a dia e você não percebe nada daquilo. De repente, ele dá aquele opa. Olhar para a coisa, né? Exatamente. E o que a gente tem feito nesse tempo é ir devagar, né? Não adianta chegar aqui e desfilar segredos nunca antes desvelados, que daí não vai ter utilidade nenhuma. A gente tem que... A iniciação, assim, nós vamos andando juntos, todos, né? E aí devagar a gente vai conversando para que as pessoas percebam e aí cada um procure seu caminho, entenda a si mesmo e vá. Então, e aquilo que aparecia, que nós falamos de manhã, sei lá quando é que nós falamos, né? Aquilo que parecia sem pé nem cabeça, como a gente chama, e você começa a perceber que tudo tem sentido, né? Sim. Aquela peça que você achava que era de outro quebra-cabeça, não tinha nada a ver com isso aqui, não. Ela é uma parte importante disso. Aí você começa a ver que cada coisa daquelas tem importância e se encaixa direitinho, só que no momento certo, né? Aquilo que você acabou de dizer. Não adianta eu querer botar a carroça na frente dos bois, buscar alguma coisa que eu não possa ter um entendimento agora. O conhecimento, ele em si é um ente, né? E todo ente, ele deseja ser compreendido, ele deseja ter um código de linguagem compreensível. Então, o conhecimento, o que ele mais deseja é ser entendido. Então, aos poucos ele se apresenta, basta olhar naquela direção, né? Aí daí para frente é tranquilo. Mas eu queria daí mandar também um abraço para a Oneli, para a irmã Oneli. É uma figura assim, amabilíssima, com histórico assim de estudo e de eubiose assim, sabe, incomparável, né? E muito amiga, muito querida. O gostoso é isso, né? Você ter amigos em qualquer lugar do Brasil, né? Ou do mundo, né? Eles são compadres do Alvin, né? Do Alvin? Compadre do Alvin? Sim, Alvin ali? Moraram junto com o Alvin a questão do cálculo renal do Bruno. Do Bruno, coitadinho do Bruno. Você sabe que daí o sangue, ele é como se fosse assim. E diz que não é o primeiro, né? Não, nunca é. Nunca é. Então, o sangue, ele é um elemento que ele fica assim quase como em um meio termo entre o visível e o invisível, porque é através dele que daí flui a vida, a vitalidade, ela é levada assim a todos os pontos do organismo, e onde termina os capilares, ele se liga ao sistema nervoso simpático e parasimpático, e o prana ele flui. É ruim, hein? Não, mas é que o prana então ele flui do sistema circulatório para o sistema nervoso, mas ele usa o sangue como caminho e vai para o sistema nervoso. Depois faz o contrário, o caminho contrário, ele passa pelo sistema nervoso e flui pelo sangue. Então, o sangue ele é um misto assim de eletricidade com vida. E o trabalho do rim é fazer o quê?
é filtrar esse meio mundo, né, entre o visível e o invisível. E aí as dores, né, o não resolvido, às vezes já de berço, né, e que tendem a circular pelo sangue, eles são filtrados. Então o rim, ele não filtra só a impureza fixa, sólida, física, que eu estou falando mesmo lá, que eu estou vendo como é que é o negócio. Então, ele não filtra só a impureza física do que está no teu sangue, ele filtra inteligências, né, inadequadas que estejam circulando junto no sangue. Então, assim, aquilo que precisaria ser sublimado, né, e está em processo, é muito novo, eu trouxe isso como uma nidana, o rim aí, ele se doa e filtra. E aí essa não conformidade vital é filtrada, ela cristaliza num cálculo. Viu, Bruno? Depois você escreve para o Jorge aí, ó. Não, depois paga a consulta, Bruno. Paga a consulta também, mas não, você vai ameniza a dor dele então também. Aí ele paga a consulta, tadinho do Não dá, do Bruno, porque daí quando chega o cálculo, assim, tem a ver com a questão do elemental. É como se fosse assim, o elemental passou nos 3 reinos elementais, ele se cristaliza no primeiro reino exterior como físico. Cristalizado, ele tem que ser exteriorizado, não tem, aí